Amados, boa noite, paz seja com todos, amém? Diga assim para a pessoa, melhor, diga para você, levanta a sua mão direita, repete assim comigo, eu preciso, não, mas você tem que falar com voz de quem precisa, né? Diga assim, eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso exercitar a minha fé. Agora, para quê? Para que a gente precisa exercitar a fé? Para a gente continuar rompendo. Amém? Abre sua Bíblia, Isaías 40. Isaías 40. Isaías capítulo 40. Versículos 28 ao 30. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar? Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não se fatiga. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Vamos lá? Já foi? Cadê o 31? Demorou, né? Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia. Correm e não se perdem as forças. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Agora deixa eu ler uma outra tradução que diz assim: mas os que esperam no Senhor, mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Amém? É assim. Quando nós esperamos no Senhor, é assim que nós vamos viver a cada dia. Queridos, para tudo que você for querer na tua vida, você vai encontrar uma palavra para a sua vida, para o que você está passando, para o que você está enfrentando, para todas as situações, você vai encontrar uma palavra dentro da Bíblia. Não há outro lugar onde você possa procurar uma palavra e não encontrar. Lá em casa, a gente sempre tem assim, várias Bíblias, de várias linguagens, várias. Inclusive, tem um livrinho lá, mais ou menos umas 800 páginas, chamada Lexo. Lexo é onde a gente busca as palavras no grego, aonde tem essas derivações. Mas escute uma coisa, pastor, hoje as coisas ficaram muito fáceis. Eu também acho. Eu acho que as coisas ficaram muito fáceis e por isso as pessoas não estão valorizando mais. Por isso não está tendo mais o devido valor em todas as coisas, porque as coisas ficaram muito fácil. Você quer ver um exemplo? O seu relógio dá problema. O que você faz? O seu relógio digital deu problema. O que você faz? Manda consertar? Você leva lá e fala assim: quanto é o conserto? A pessoa diz: é 200. E quanto é um novo? 250. Você faz o quê? Compra um novo. Você vai ter um ano de garantia. As coisas estão assim, a facilidade. E aí, preparando o estudo lá em casa, a Ariane, um dia desse, ela está lá em casa, a gente conversando, porque ali ela falou: ai pai, eu vou falar tal coisa assim, sobre os nomes de Deus e tal. Eu comecei a conversar com ela, ela começou a perguntar, começamos a conversar. Aí teve um momento que eu disse para ela, eu falei: olha, antes de existir internet, já existia a Bíblia. Eu ainda disse:
Antes de existir a internet, já existia a Thompson. Porque hoje, quando você quer alguma coisa, você vai na internet, você não perde mais tempo, ou você não ganha mais tempo, porque quando você pega aqui, para você estudar, que você abre a Bíblia, você não vai direto ao ponto, não é fast food. Você abre a Bíblia e começa a ler, e ela vai indicando você qual o próximo capítulo, qual livro você tem que ir, qual versículo você tem que ler. Ela começa a tratar com você, e você começa a ver que tem mais coisas nela, do que aquilo que você achava que tinha. E quando a gente se depara com esse texto, queridos, é um texto falado, é um texto lido, é um texto pregado. É um texto que as pessoas pregam muito sobre ele, Isaías, principalmente isso aí. A gente está sempre recitando esses versículos. Mas quando a gente está cansado, a maioria das pessoas dizem assim: pastor, eu estou cansado dessa situação, eu estou cansado de viver tal coisa, eu estou cansado disso, cansado daquilo outro. Mas ele esquece de esperar no Senhor, de buscar no Senhor. Ele esquece de dizer o seguinte: espera aí, se eu estou cansado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me voltar para Deus. Por que a Bíblia dá esse conselho? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Ele está querendo dizer: coloque a tua esperança no Senhor. Espera no Senhor. Agora vamos entender o princípio das coisas. Como é que eu posso, pastor, ter esperança no Senhor? No meio dessa adversidade toda, no meio dos problemas que eu enfrento. Esperar no Senhor não quer dizer que eu vou deixar morrer para depois eu levar a um médico. Não. Talvez você já ouviu algumas pessoas, até já foi, eu não sei se acompanhou ou não, algumas pessoas ao médico, e o médico, após examinar a pessoa, disse assim: poxa, se tivesse vindo aqui um mês atrás, teria jeito. Não é verdade? Talvez fulano está assim, está doente, assim. Poxa, mas ninguém, aí você fala: mas ninguém levou ele no médico. Ah, não levaram, mas quando levou lá já era tarde. Quando levou lá já não tinha mais nada para fazer. Por quê? Porque demorou muito. Esperar no Senhor não é isso, queridos. Eu não posso esperar no Senhor dizendo assim: não, a minha esperança é o Senhor, eu só vou sair de casa quando eles fizerem uma vacina. A minha esperança é o Senhor, mas eu não saio de casa, eu não desço nem no elevador. Que esperança é essa? O mundo continua. Ah, pastor, mas a gente não pode ser negligente. Eu não estou falando para você ser negligente. Existe a máscara? Sim. Existe o álcool? Sim. Sabão? Sim. Água? Sim. Então o que eu devo fazer? A minha esperança, a minha fé, ela precisa estar focada no Senhor, independente da minha adversidade. Eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. Porque escute uma coisa, queridos: não vem sobre você algo que você não possa suportar. Não vem, é palavra de Deus. As lutas virão, sim, com toda certeza, mas as lutas só vêm para aqueles que Deus vai estar fortalecendo. Se você chegou até aqui, significa que Deus te sustentou. Amém? Não está sozinho. Você tem buscado força em Deus. Meu Deus, eu sei que eu sou frágil. Entenda bem, querido, buscar força em Deus, colocar a sua esperança em Deus significa: meu Deus, eu sei que eu sou frágil. Eu sei que eu, Senhor, se for por mim mesmo, meu Deus, tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que a gente parece que não vai aguentar. Ou não é verdade? É. Fala para mim que tem dia que você acorda e dá uma olhadinha para o lado assim, para o outro, aí você cata uma almofada às vezes, dá uma,
aquela hora que você vira no travesseiro e acha a posição, você encontra a posição, aí você, puxa vida, Deus, se eu pudesse eu não ia hoje. Ou não é assim? Puxa vida, Deus, se eu pudesse eu ficava um pouco mais, mas eu não posso. Aí você, se estiver com a coberta, com a, sei lá, uma coxa com lençol, você já pula da cama, porque se o Senhor te despertou, Ele te despertou para viver em novidade de vida. Se o Senhor te despertou, Ele te despertou para que você possa estar vivendo a vida plena que Ele criou para você, ainda que seja simples. Nós estamos falando de coisas simples, mas vida plena em Deus, com simplicidade, mas vida plena em Deus. Não importa o seu cansaço, porque o cansaço faz parte das suas lutas, que faz parte do seu dia a dia, que faz parte das suas vitórias. Amém? Isso vai passar. O Senhor vai renovar as suas forças. Eu não sei você, mas tem dia que eu deito e durmo assim, irmãos, eu acordo até mais cedo, às vezes 1 hora mais cedo, pleníssimo. Não é assim? Você fala, nossa, hoje eu estou assim, sabe, né? Aquele dia que você acorda assim, mais de 100. Todo dia você acorda 100, mas tem dia que você acorda 120. Tem dia parece que você ligou a tomada no 220, você acordou mais carregado. Essa força que Deus renova em você. Não se dê por abatido por aqueles que não podem ou não querem. Não, de maneira nenhuma. Não baixe a tua cabeça. A resistência de um soldado, escute bem, a resistência de um soldado não se mede pelas lutas que perde, mas pelas batalhas que vence. Ou seja, olhe para o alto. Olhe para o alto. Eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que me vem o socorro. Se eu permaneço, é porque Deus tem um propósito nisso. Senão eu não permanecia, senão eu não estava. Você vai a alguns momentos, como eu disse aqui, a resistência de um soldado não se mede pelas lutas que ele perde. Se fosse assim, essas pessoas que lutam MMA, os boxers da vida, os boxeadores da vida, você já viu como é que eles fazem quando vai apresentar uma luta de boxe? Claro que já. Aí o cara chega assim para apresentar e fala, desse lado, fulano de tal, com 120 quilos, 43 lutas, 28 vitórias, todas por nocaute, e as outras 12. Aí ele diz, 6 derrotas, 6 empates. Não é assim? Desse lado, fulano de tal, 118 quilos, 46 lutas, 45 vitórias e 1 empate. O outro já faz o quê? Dá uma tremida na base. Eu vou lutar com o melhor. Você não está sozinho, meu irmão. Amém? Nas suas lutas você não está só. E quando você entra no campo, você sabe que vai enfrentar um adversário. Se você sabe que vai enfrentar um adversário, você sabe que você pode ser nocauteado. Mas escute o que a Bíblia diz a teu respeito. O Senhor Deus disse assim, o justo, ainda que ele caia, e se ele cair 7 vezes, 7 vezes se colocará de pé, porque Deus é a sua força, Deus é com ele, Deus manterá de pé. Deus vai manter. Quem nos levanta é Deus, quem nos fortalece é Deus. Então, no nome de Cristo Jesus, queridos, uma outra coisa, que a Bíblia, que o Senhor nos compara, Ele nos compara com a águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão com asas
como águia. Voarão com asas como águia. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Voarão com asas como águia. Você já observou que a águia é um dos bichos assim, um dos pássaros, né? Mais invejado, pouco visto. Você não vê a águia em grupo, vê? Não. Você não vê a águia misturado com outros pássaros. Não. Você não vê a águia com pombos, com pardais. Não. Geralmente, a águia anda mais só do que acompanhado. Geralmente. Agora escute uma coisa. A águia não se dá por vencida. A águia, ela mantém sempre uma estratégia. Não é que ela vai ganhar sempre. Não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando é que você já viu alguém que viu a carcaça de uma águia? Quando é? De vez em quando a gente vê uma carcassinha de passarinho no chão, não vê? Um pardalzinho, uma rolinha, um pombinho, um urubu. Para o interior a gente vê muito gavião, né? Os gaviões param na pista para comer os bichos que estão secos na pista. Os carros vêm e acabam atropelando. Mas quando é que você vê uma carcaça de uma águia? Não vê. Quando a águia percebe que a situação não está favorável e que ela está para morrer, ela procura os lugares mais altos. Plenitude. Assim tem que ser a nossa vida, queridos. Independente da situação. Independente do que você esteja enfrentando. Procure os lugares altos. Como assim, pastor? Eleva os teus olhos para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. Não busque, não espere da onde não possa sair. Não busque, não espere da onde não vem. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver aqui uma série, escute bem, a gente vai ver uma série de conselhos que a palavra nos dá. Quando você olha em João no capítulo 5, você vai ver isso nitidamente. Uma passagem chamada Tanque de Betesda. Que lição nós podemos tirar isso? Um homem, pastor, há 38 anos ali, naquele cantinho, um homem há 38 anos tentando ser curado. Que lição nós podemos tirar disso para a nossa vida? Várias. A primeira, talvez a primeira não, a maior delas, que quando você encontrar com a tua cura, quando você encontrar com a oportunidade que está na tua vida, não questione, não tenta se sabotar, arrumando um culpado, arrumando uma pessoa, para que você possa colocar a culpa. Como assim, pastor? Quando Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, não tem ninguém que me joga no tanque. Toda vez que o anjo mexe com as águas, tem sempre um que entra no meu lugar. Que é lugar dele? Não. O lugar de quem? De todos. É livre. Tem sempre um que vai na minha frente. Senhor, não tem ninguém que me joga no tanque. Todas as vezes que o anjo agita as águas, Senhor, tem ninguém que me joga no tanque. Jesus não perguntou isso para ele. Você entende, meu irmão? Amém? As lições que a palavra de Deus nos concede. Eu não devo, querido, de maneira nenhuma, eu tenho que ter respostas. Que respostas são essas? Poxa, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, espera aí, eu preciso colocar a minha confiança em Deus, ainda que eu vá no médico, claro, ainda que eu faça exames
mas a minha confiança, a minha esperança precisa ser o meu Deus. Não pode ser diferente. Ah, você está precisando do médico? Sim, rapaz, eu estou precisando do médico, eu vou. Mas não importa o que ele vai passar, porque quantas pessoas tomam uma sequência de remédio e não melhoram? Às vezes vem na igreja, escute, queridos, às vezes vem na igreja, quando chega aqui, ah, pastor, eu estou assim, eu vou orar por você, uma oração simples. A gente encosta a mão na pessoa, às vezes na testa, ou às vezes só traz para perto e fala: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, da nossa irmã, do nosso irmão, está assim, tal. Fala com Deus ali e pronto. Essa pessoa recebe a cura, porque a nossa esperança vem de Deus. Amém, queridos? Quantos conselhos nós temos dentro da palavra de Deus em exercitar a nossa fé. Quando a gente vê Pedro, por exemplo, um homem que exercita a fé dele extraordinariamente, enquanto os olhos deles estavam em Cristo. Ah, pastor, eu estou desanimado. Por quê? Porque você está desviando o olhar, queridos, para as ondas. Você está desviando o olhar para onde não deveria. Mesmo que você olhe, você pode olhar e dizer assim: olha, não adianta o vento, não adianta as ondas querer bater, porque mesmo eu sabendo que você pode me tragar, o meu Deus é comigo. Mesmo eu sabendo que eu posso submergir. Aí entra a música. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da salvação, és o meu e minha canção e o meu louvor. Será que não fala com a gente? Ah, mas e se não der certo? Olha, se não der certo, eu descobri mais uma vez como não fazer. Mas você vai tentar de novo? Eu vou. Rapaz, você tem certeza? Tenho. Tem, porque eu estou sentindo uma paz em Deus. Ó. Tem, porque eu estou sentindo confiança. Dessa vez vai dar certo. Ah, eu tenho certeza. Nossa, eu estou numa alegria assim muito grande dentro de mim. Não se dê por abatido pelas vezes que não deu certo. Continue a confiar no Senhor. Quantas vezes, queridos, a gente olha para uma determinada pessoa e ele já fez concursos públicos aí, tem 10 anos tentando. Vai tentando. Acerta na trave, fica para suplente. Nossa, quase consegui, suplente. Nossa. Aí tem hora, né, que é claro que isso não acontece, mas tem pessoas que às vezes oram desse jeito. Senhor, eu sou suplente do próximo, mata ele para mim entrar, né? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, elimina esse miserável para mim entrar na vaga dele, né? Eu sei que não acontece isso, mas tem gente que fala, né? Senhor, se eu pedir, dá um jeitinho aí, né? Favorece aí para mim, vai. Mas escute uma coisa, continue, porque aqueles que confiam no Senhor caminharão, não se cansarão, correrão e não se fatigarão, voarão com asas como águia. Não fique no meio da tempestade, de maneira nenhuma. Não pare nas tempestades, não pare. Eu vou continuar em frente. Mas você vai se molhar. Se eu ficar parado, eu vou me molhar. Se eu continuar em frente, eu vou me molhar. Então eu vou continuar em frente. Agora também não adianta correr, queridos.
Não vai adiantar correr. Uma coisa que eu aprendi, quando eu tinha motocicleta, só motocicleta, às vezes estava chovendo, ou então a gente, quando ia, estava legal, quando voltava, estava chovendo. E eu me lembro que eu morava no Siqueira e estava pastoreando Orlando Dantas. E nós fomos de moto. Nesse dia eu fui de moto. Quando eu voltei, começou a chover. Eu estava no dia, não tinha aquele viaduto ainda, tudo descampado, tudo aberto. O que eu fiz? Continuei, eu reduzi a velocidade. Eu dei uma reduzida na velocidade, chuva caindo, e eu de motocicleta, como se eu estivesse passeando. Eu não parei. Se eu parasse, eu já estava molhado. Resolveu muita coisa. Depois eu ia querer adiantar o meu lado. E poderia acontecer o quê? Um acidente. Então o que eu fiz? Continuei, tranquilo. Cheguei em casa, troquei a minha roupa. Diz que quem está indo para casa não se molha. Mas se molha assim, viu, irmãos? O que está querendo dizer é que não importa se você se molha, você está indo para casa. Então, queridos, no nome de Jesus, coloque a tua confiança em Deus, sempre. Ah, pastor, isso aí eu já faço, certo? E quando as coisas apertam, e quando a adversidade vem, e quando o cansaço bate, e quando você olha e a impressão que tem que nada está acontecendo. Como assim, pastor? Você já leu Josué? Do capítulo 1 a seguir? Já? Então, é isso que eu estou querendo te dizer. Manter a sua esperança em Deus quer dizer isso. Quer dizer que quando as coisas não estiverem acontecendo, talvez da maneira que você deseja, como você pensou, ou como você imagina, não está acontecendo nada, permanece. Na verdade, João também manda fazer isso. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 a seguir, ele fala: o meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Aquele que está em mim e dá fruto, meu pai vai podar para que dê mais fruto ainda. Aquele que está em mim, que não dá fruto, meu pai corta, joga fora, para que seja queimado. E ele diz: aquele que permanece em mim e eu nele, olha, permanecer. A gente volta lá para Josué. Deus dá uma ordem, diz assim: olha, vocês vão rodear a cidade 7 dias. Josué, não fala nada para eles agora não. Deixa para você falar lá no 4º dia, você chama todo mundo e conversa. Diga para eles que durante 7 dias vão rodear a cidade, mas no último dia, no 7º dia, eles vão rodear 7 vezes. Às vezes as coisas vêm para a nossa vida de Deus para nos provar. Para nos provar. Para provar a nossa fé. Deus, eu não sei porquê, mas eu sei que o Senhor tem um para quê. Amém? Porque eu não sei, mas para quê eu posso saber. Porque o Senhor quer usar a minha vida, a minha experiência. O Senhor quer usar para quando uma pessoa chegar para mim, eu saber o que falar com ela. Ou não é assim? É. Quando a pessoa chega para você e te conta uma história, você fala: isso aí eu já vivi. Eu posso te dar um conselho. Eu sei o caminho das pedras. Eu estou te falando por experiência de causa. Não é assim não? É. Aí quando a gente olha a insistência do povo em conquistar, a insistência do povo exercitando a fé, em volta daquela muralha, olhando para cima e nada acontecia. Não dava nem um tremor no céu, nem nuvem no céu tinha. Nada.
quando a gente olha a fé de um outro homem, chamado Elias. Ah, pastor, mas era Elias? Elias? Quem era Elias? Elias foi um homem que teve medo de Jezabel. Mas antes disso, agora escute, vamos voltar para lá para terminar Jericó. Eles olhavam para cima e falavam: Josué, nem areia cai, Josué. Ele: continue, permaneça, porque vocês não andam por vista, vocês andam por fé. O que é a fé? Hebreus diz o quê? É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas das coisas que você espera. A gente olha para Elias, 3 anos e meio, para a gente encerrar. A gente olha para Elias ali, 3 anos e meio sem chuva, uma seca total. Depois de tudo aquilo que acontece, que você já sabe, Elias sobe um pouco mais alto no Monte Carmelo, larga o povão lá, e sobe um pouco mais alto no Monte Carmelo. E quando ele chega lá, antes dele falar qualquer coisa, dele dizer qualquer coisa, ele chama o secretário dele, diz assim: vai lá e fala para Acabe, se ele quiser festejar, o momento é agora. Manda ele comer, beber, aparelhar o carro e descer, porque eu já ouço barulho de grande chuva. Eu já ouço o barulho de grande chuva. Você já ouve o barulho da sua vitória? Você já ouve o barulho das suas conquistas? Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que vão te parabenizar? A gente vê isso aí, queridos, acontecer por algo que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, eu postei no meu Instagram 2 dias atrás, compartilhei a alegria, a felicidade que minha filha compartilhou conosco. Ela foi lá e tirou uma foto, né, com a carteirinha dela da OAB, a carteirinha física, porque a virtual ela já tinha as 2 carteiras da OAB. Ela fez a prova antes de terminar a faculdade, passou direto, de tapa, passou nas 2 fases. E aí, quando ela terminou a faculdade, que houve a colação de grau, foi pegar a carteirinha dela, e ela tirou foto assim, em frente à sede da Ordem dos Advogados, lá em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Ela lá, com a carteirinha dela na mão. Depois chegou em casa, ela postou. Aí no meio-dia ligou pra gente, falou: mãe, pai, chama todo mundo aí, olha, tem uma coisa bacana para mostrar para vocês. A gente já sabia mais ou menos, né? Mas ela disse: tem uma coisa bacana para mostrar para vocês. Aí, olha aqui, ó. Você entende, queridos? A gente divide, compartilha isso. E quantas pessoas às vezes entram ali, sabe, parabéns, olha, poxa, que alegria, olha, glória a Deus. Você já está preparado para ouvir o barulho do seu milagre? Amém? Você está preparado para ouvir o barulho do seu milagre? Então, queridos, é hora de continuar. É hora de continuar com a tua esperança renovada em Deus. Os que esperam no Senhor não se cansam. Não se cansam. Ah, pastor, eu estou cansado. Então você está esperando de homem. Você está esperando alguma coisa que não é de Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos orar. Fica de pé no teu lugar. Cada dia precisamos renovar a nossa esperança em Deus. Cada dia, cada manhã, peça ao Senhor: meu Deus, renova em mim a minha força, o meu vigor físico. Peça para que Deus continue te dando vigor físico. Vigor físico. Amém? Para que o teu corpo físico, ele possa, quando você tiver as suas vitórias, ele possa estar celebrando junto com você, como se você tivesse 20 anos, não importa a tua idade. Ah, pastor, já tem 40. Ah, é? Deixa eu te falar sobre 2 camaradas. Só citar: Josué e Calebe. Esses 2 homens
eles clamaram a Moisés. Ou melhor, Caleb falou para Josué, que Moisés já não estava mais. Caleb disse: Josué, eu quero a minha parte da montanha, eu quero aquela parte alta, porque eu vou fazer minha casa lá em cima, distribuir tudo isso aí para minha família, e eu vou estar lá em cima como patriarca. Aí Josué olhou para ele e disse: rapaz, você não vai conseguir não. Você já olhou a tua idade, você está com 85 anos. Aí ele olhou para Josué e disse assim: Josué, alto lá, olha como você fala comigo. Você estava junto comigo, nós escalamos as montanhas, subimos o Negueb, escalamos os mais altos picos. Eu olhei junto com você a cidade, eu avistei esse monte que agora é meu. Eu tinha 40 anos de idade, e hoje eu tenho 85 anos, ele disse. Mas eu tenho tanta força quanto eu tinha 40 anos de idade. Isso é vigor físico. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro nesse momento, Senhor, por cada vida que aqui está, por todos esses, meu Deus, que estão nos acompanhando agora por esta live, Senhor. Deus, esteja dando a eles também oportunidades, e que eles possam continuar, meu Deus, na luta, que eles possam buscar no Senhor direção, e que cada um de nós que aqui estamos, Senhor, possamos buscar no Senhor esta força, esse vigor físico, porque a nossa esperança é o Senhor, e é no nome de Jesus, meu Deus amado, que eu oro ao Senhor, é no nome de Jesus que eu te peço, continua conosco, Espírito Santo poderoso de Deus, continue conosco, Pai, que os céus continuem abertos sobre a nossa vida, e que nós possamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, no nome de Jesus, meu Deus de graça e de poder. Continue, Senhor, dando certeza no coração de cada um dos teus filhos, porque as vitórias vêm da parte do Senhor, em nome de Jesus. A cada dia, cada manhã, cada instante, que possamos acordar e que possamos olhar e saber que o Senhor é conosco, e que com o Senhor a vitória é garantida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, pode se assentar em nome de Jesus. A você que está na live conosco, que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa abençoar a tua semana. Eu quero lembrar que nós temos o culto quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, estaremos na unção da vitória, e que o Espírito Santo de Deus continue a derramar da graça dele sobre sua vida, sua família e os seus negócios. Se você pode estar conosco, esteja na quinta-feira às 19 horas e 30 minutos e domingo também às 9 e 19 horas e 30 minutos. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.